Um dos homens mais respeitados do mercado financeiro mundial vomitava antes de falar em público. E não é uma força de expressão. O Warren Buffett escreveu isso aqui. Na juventude, só de pensar em falar na frente de pessoas, ele passava mal fisicamente. Aí ele se inscreveu num curso de oratória e desistiu antes de começar porque ele estava com muito medo de ser chamado para falar no curso de oratória. Hoje, no escritório dele, você não vai encontrar pendurado o diploma de faculdade. Não vai estar o mestrado dele. Tá pendurado o certificado do curso de oratória que ele voltou para terminar, porque segundo ele, foi esse papel que mudou a vida dele e não os outros dois. E é o mesmo Buffett que diz para estudantes: você aumenta o seu valor profissional em 50% aprendendo uma única coisa: comunicação. E eu quero reiterar isso para você, porque foi assim na minha vida também e continua sendo. Se você trava numa reunião, se você ensaia a frase na sua cabeça e a reunião acaba antes de você falar, se você sente que você é bom no que você faz, mas ninguém te enxerga, fica comigo até o final porque eu vou te mostrar 4 mudanças práticas testadas, estudadas, validadas, para você falar com mais segurança no trabalho, mesmo sendo introvertido e, na verdade, principalmente sendo introvertido. E é claro, se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha. Toda vez que você tem alguma interação, seja por comentário, por compartilhamento, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas serem ajudadas, assim como você está sendo agora. Antes de seguir, eu quero contar uma coisa para você. Eu sempre adorei falar em público. Agora, uma outra coisa, ao passo que eu gosto, eu sempre tive taquicardia e mãos trêmulas antes de falar em público. Eu ainda tenho, dependendo da situação. Eu venho do teatro, né? Fiz teatro desde muito pequena. Eu era aquela criança que eu adorava uma câmera. Uma apresentação de escola, falar em microfone. Eu fui atleta de vôlei por muitos anos. E eu não era a melhor do time, mas eu era a melhor em falar do time quando a TV local entrevistava a gente. Eu adorava um microfone. Então, falar sempre foi o meu lugar, não necessariamente uma luta. O meu problema é muito mais o nervosismo que eu sinto antes. E com o tempo eu venho aprendendo a manejar isso, especialmente com bastante respiração consciente, endereçando até os meus pensamentos para o lugar adequado, para um lugar certo. E eu percebi que tudo isso é treino. Não tem nada que alguém possa me dizer e que magicamente faça a minha taquicardia desaparecer. Eu percebi que quanto mais eu faço daquilo que me deixa desconfortável, mais confortável eu me sinto. E então eu resolvi trazer esse tema para você, mesmo que você se identifique mais como introvertido, porque a comunicação, ela não é talento. Há pessoas sim que têm mais facilidade na comunicação, mas a comunicação é uma habilidade treinável. E assim como para o Warren Buffett foi uma habilidade essencial, da qual ele absolutamente fugia e superou, eu quero tornar isso possível na sua vida também, se for o seu desejo, para que você não perca oportunidades e possibilidades por conta de um medo muito específico, que é um medo que é maior do que medo de altura, medo de agulha, medo de avião, que é o medo que está no topo da lista de todos os medos sociais para o ser humano, que é o medo de falar em público. Tem gente que prefere fazer um trabalho de 3 pessoas ali quietinho do que apresentar um slide sequer numa reunião. Você vai ver que no ambiente de trabalho isso tem um preço, mas você vai pagando ele meio que a prestações bem baixinhas e você não percebe, porque ninguém te demite por não falar. O que vai acontecer é que você vai sendo esquecido. A promoção, ela vai para quem apresentou o projeto, não só para quem fez. A ideia que tu pensou lá no começo da semana, no final da semana vai ter alguém apresentando e sendo aplaudido, porque teve coragem de falar. Citando mais uma vez o nosso colega Buffett, ele diz que ter todo o conhecimento do mundo e não saber comunicar é como piscar para alguém no escuro. Você sabe o que você está fazendo, mas ninguém mais sabe. E para se enganar, a gente geralmente se conta uma historinha do tipo: meu trabalho fala por si só. Não fala. Trabalho não tem boca. Quem fala é você. Beleza? E eu não tô falando que você precisa fazer uma apresentação teatral para comunicar o seu trabalho, mas saber comunicá-lo sem medo é a chave para você ter visibilidade e crescimento. Então vamos às 4 mudanças aqui. A primeira é uma mudança de direção. Pode ser que você entre numa reunião preocupado com
como eu vou parecer? Será que eu vou parecer inteligente? Será que eu vou parecer preparado, seguro? E por algum motivo, você acha que para isso você precisa falar um monte de coisa difícil, precisa usar termo técnico, um monte de dado o tempo todo. E aí você consegue uma única coisa, que é ninguém entende nada. Ninguém se conecta com você. E aí você sai achando que você precisava ter estudado mais para ter ido melhor, mas você não precisava. Sério, não precisava. Você só precisava ter servido melhor. Vou te explicar. Na psicologia, a gente chama isso de maldição do conhecimento. Quando você domina muito um assunto, você perde a capacidade de imaginar como é não saber aquilo. Aí você pula etapa, assume contexto, fala em código e esquece de se colocar na posição de quem está recebendo aquela informação. Tem um experimento clássico que Stanford fez, que traz isso de um jeito bem didático. Eles pediram para as pessoas tocar músicas famosas na mesa. Tipo um tamborzinho, sabe? Quando você vai batendo com os dedinhos assim em cima da mesa? Você vai tamborilando. Pediram para cantar Parabéns para Você, o hino nacional, músicas assim, enquanto outra pessoa tentava adivinhar a música. Quem estava tamborilando achava que a outra pessoa acertaria mais de metade das músicas. Mas sabe quanto que quem ouviu acertou? Menos de 3%. E aí você sabe por quê? Porque quem tava tamborilando tá ouvindo a música na cabeça. Só que o ouvinte só escuta a batidinha na mesa. E é exatamente isso que acontece quando você apresenta. Você tá ouvindo a sinfonia completa do teu raciocínio porque você sabe muito daquilo. Você teve imerso, pesquisando, estudando, montando, mas o seu chefe tá escutando só as batidinhas do dedinho. Dito isso, o que fazer na prática para impedir que isso aconteça com você? Antes de qualquer conversa importante, você vai responder 2 perguntas, de preferência no papel, tá? Primeiro, o que essas pessoas já sabem em relação a esse tema? E 2, qual que é a única coisa que elas precisam levar dessa conversa? Você vai mudar o foco da sua preocupação de eu preciso impressionar as pessoas para eu preciso que as pessoas entendam. E adivinha só, se as pessoas finalmente te entenderem, elas vão se impressionar. A segunda mudança, e aqui eu quero te apresentar 2 estudos que são maravilhosos. O primeiro é um clássico, uso muito ele, que é do Albert Mehrabian, que ele fez a seguinte pergunta: quando a palavra diz uma coisa e o tom de voz diz outra, em qual dos dois que a gente acredita? Então tu vai imaginar que alguém disse assim pra você: tô bem. Com a voz meio assim, sabe? Você acredita no bem ou você acredita no tom de voz? Nos experimentos dele, sempre que a palavra e o tom se contradiziam ao expressar um sentimento, o tom de voz e a expressão facial é que venciam, e de lavada, inclusive. E é daí que vem os números famosos desse estudo, que é só 7% da fala pesa na interpretação, 38% é tom de voz e 55% é linguagem corporal. Ou seja, a sua voz e o seu corpo têm o poder de confirmar ou desmentir cada palavra que sai da sua boca. Você pode dizer assim: nossa, eu confio nesse meu projeto, com um tom que comunica o contrário. E aí, em qual das 2 mensagens que a sala vai acreditar? Vai acreditar no seu tom de voz, vai acreditar na sua postura corporal. Não importa o que você fale. Por exemplo, a sua postura. Se você entra numa conversa e você tá entrando para defender um ponto e você tá com os ombrinhos assim caidinhos, você pode ter um pitch excelente, mas as pessoas tendem a acreditar muito mais no que o seu corpo tá dizendo do que no que as suas palavras estão dizendo. Só que aí fica a pergunta: e quando não tem contradição nenhuma, quando você só quer apresentar bem uma ideia, será que a sua voz importa? E aí entra um segundo estudo que é bem mais recente do que esse do Mehrabian, que foi feito lá nos anos 60, que os pesquisadores de Wharton publicaram o seguinte: quando a pessoa modula a voz de propósito, quando ela varia tom, volume, ritmo, ela se torna mais persuasiva. Então o mecanismo é esse: a sua voz modulada vai transmitir confiança, e a gente tende a dar mais credibilidade para quem parece acreditar no que está falando. Velocidade da fala, entonação, o tom da voz, tudo isso muda a confiança e a percepção das pessoas, mesmo que você tenha o mesmo conteúdo. Ou seja, você pode defender a sua tese num tom monótono e as pessoas até acreditarem e comprarem, mas se você souber modular a sua voz enquanto você defende, a tendência é que você consiga potencializar ainda mais aquilo que você está dizendo e ter as pessoas muito mais investidas na sua ideia. O tom de voz é a diferença daquela ideia que muitas vezes morre na praia e de outra que segue em frente.
E a sua voz tem 5 alavancas, pega aí. Tom grave, agudo. O volume, se é alto, se é baixo. O ritmo, se é acelerado, se é devagar. A ênfase que você dá, que é qual palavra que você destaca na fala. E a pausa. E a pausa, inclusive, é a mais subestimada. É tão bom se ouvir algo com um silêncio bem colocado. Tem muita gente que acha que é insegurança, mas quando a gente faz de maneira intencional, essa pausa reforça a mensagem. E se você reparar, eu uso esses 5 elementos em vários momentos durante a minha fala. Para você praticar, eu vou te sugerir o seguinte: você vai se pegar o seu celular e você se grava lendo um parágrafo, qualquer parágrafo, do jeito que você fala normalmente, tá? Tá lendo um parágrafo. Depois você vai se gravar de novo, desacelerando numa parte que é importante e enfatizando uma palavra e depois fazendo uma pausa de 2 segundos antes de concluir a sua ideia. Então, da segunda vez, você vai desacelerar numa frase que é importante, enfatizar uma palavra e fazer uma pausa de 2 segundos antes de você fechar a ideia. Aí você vai escutar esses 2 áudios e você não vai precisar que eu te explique mais nada, porque você vai entender tudo quando você escutar. Inclusive, para o introvertido, isso aqui é uma excelente notícia, porque você não precisa falar mais, você só precisa falar melhor aquilo que você já fala, aquilo que você já ia falar. Terceira mudança, a gente vai voltar lá pro Buffett do início, tá? Ele não se soltou com o tempo, ele não foi criando coragem, ele fez um curso. Então ele foi atrás de um método e aí ele colocou em prática e repetiu infinitas vezes. Desistiu na primeira? Desistiu. Mas ele voltou, terminou e pendurou lá o certificado dele na parede como o diploma mais importante da vida dele. O maior investidor do mundo tratou a fala como ele trata qualquer outro ativo, algo em que você investe. E a ciência explica pra gente por que isso funciona muito bem. O psicólogo Anders Ericsson passou décadas estudando como as pessoas comuns viram especialistas, músicos, atletas, cirurgiões. E o que ele descobriu é que não é a quantidade de horas que diferencia os melhores, é a prática deliberada, ou seja, a repetição focada num ponto específico com feedback. Por exemplo, a gente tem um violinista, ele é mediano, aí sempre que ele vai treinar, ele toca a música inteira de novo. Já se a gente tem um violinista que é excelente, ele vai sempre treinar no ponto que ele errou, no compasso que ele errou. Então, se ele errou um compasso ali no minuto 2, ele não vai tocar 4 minutos de música de novo. Ele vai tocar 8, 10 vezes aquele compasso específico, aquele minuto específico. É um treinamento massivo em cima do erro, em cima do ponto fraco. E na oratória, isso vai puxar você para 3 ações, tá? Primeiro, você vai se gravar e, por favor, não briga comigo, eu sei que é a segunda vez já que eu mando você se gravar. Mas eu tô te mandando fazer isso porque funciona. E acredite, é muito mais seguro você se gravar e se ouvir do que você ir direto para um palco, para uma apresentação. Mas você vai se gravar sim, vai ser desconfortável, você vai ter vergonha de assistir você mesmo, tá? Confia no que eu tô falando. Até pra mim foi. Pra eu subir o meu primeiro vídeo no YouTube lá em 2018, eu precisei gravar o vídeo e subir ele sem assistir. Eu fiz essa proeza. Tá? Porque toda vez que eu assistia, eu apagava e desistia. O que eu devia ter feito na época era justamente o que eu faço hoje e que é o que eu vou te ensinar agora. Você vai se gravar porque o vídeo é o seu próprio feedback. Ele é purinho ali um feedback. Ele vai mostrar pra você onde você acelera, onde você desvia o olhar, onde a sua energia cai, onde estão seus vícios de linguagem. Por exemplo, eu falo muito né, tá? E são coisas que eu pude perceber conforme eu fui me ouvindo. Então, por favor, faça isso. Segundo ponto, você vai fazer um ajuste por vez. Pode ser que você se veja, se escute e você pensa, meu Deus, tem um monte de coisa que eu preciso mudar. Tudo bem, mas você não vai fazer isso tudo de uma vez, você vai fazer um ajuste por vez. Então, se você percebeu que você fala muito rápido, numa próxima reunião, o seu compromisso com você mesmo é, pô, hoje eu vou falar mais devagar do que eu tô acostumado. É só isso. E aí, na outra semana, outra coisa. Vai melhorando um pouquinho por vez, que essa repetição pequena de maneira consistente vai te levar para uma transformação que todo mundo vai perceber, inclusive você. O ponto 3, você vai procurar um volume de baixo risco. O que é isso? Uma reunião pequena, uma apresentação pro seu time, gravar um vídeo que ninguém vai ver. Então, você não vai chegar e se expor para uma grande audiência, tá?
tá? Que ninguém aprende a nadar no dia da travessia. Exceto eu, que fiz uma prova de natação em mar aberto sem nunca ter nadado em mar aberto, nunca ter treinado em mar aberto. Inclusive, não recomendo. Portanto, você vai treinar antes. E eu vou te contar um negócio que é uma coisa que joga muito ao meu favor pra mim, tá? E pra mim é muito claro isso. A maioria das pessoas foge de falar em público. Então, quem aceita falar em público quase que se diferencia ali automaticamente, tá? É uma das raras filas do mercado de trabalho que você vai ver que tá sempre vazia. Então, aproveite essa oportunidade. Então, você vai escolher esse lugar de menor volume, esse volume são menos pessoas, menos audiência, veja o que faz mais sentido pro teu contexto. E treine nesses lugares, se exponha nesses lugares. Talvez você pode até combinar isso com o seu time, combinar isso com seus gestores, que você tá treinando para isso, que você quer mais voz porque você sente que é um ambiente seguro. Faça acordos que possam te ajudar. E agora vem a nossa última mudança, e eu já vou te pedir para respirar bem fundo. Tem uma crença muito comum em gente competente, que é o seguinte: se eu trabalhar bem, vão perceber. Aí a pessoa vai lá, fica assistindo ano após ano o colega dela, que não é mais inteligente nem mais dedicado, acabar passando na frente. E não é porque o mundo é injusto, apesar de às vezes ser, mas é porque geralmente a decisão é tomada com base na memória de quem está decidindo. E a memória precisa ser alimentada. A psicologia também tem um nome para isso aqui, que se chama efeito de mera exposição. A gente tende a confiar e gostar mais daquilo que é familiar pra gente. Então quem aparece com constância acaba virando referência. E quem aparece de vez em quando fica uma lembrança vaga lá no fundo dos nossos pensamentos. Tem pessoas com quem eu trabalhei por anos e que eu tenho pouquíssimas memórias. E tem pessoas com quem eu trabalhei por pouquíssimo tempo, mas que elas me marcaram profundamente na memória porque elas estavam se expondo, comunicando. E aqui vale muito a gente dizer que a gente não tá falando dos puxa-saco, tá? Daquela galera que quer se autopromover e não tem conteúdo nenhum. Não é pra puxar o holofote só pra ser estrelinha. Tá? Inclusive o Adam Grant, que é um baita psicólogo organizacional norte-americano, ele mostra nos estudos dele que as pessoas mais influentes nas organizações são as que compartilham conhecimento de maneira generosa. Então elas ganham visibilidade através de ajudar os outros e não necessariamente se exibindo e se autopromovendo sem propósito. A visibilidade certa é o que torna o seu trabalho encontrável para quem precisa dele ou precisa saber dele. Então, na prática, como que a gente vai fazer isso? Você vai passar a dizer o que você quer mais de uma vez. Digamos que você foi lá, você pediu um projeto 3 semanas atrás, uma conversa de corredor. Para você, tá dito, tá feito. Mas para a memória do seu gestor, essa conversa nem nunca existiu. Então, repetir com educação, por canais diferentes, não é você ser chato, até porque, no fim das contas, o combinado não sai caro para ninguém e o combinado que é relembrado, menos ainda. Então você vai reforçar aquilo. Outro ponto, você vai criar um ritual semanal de compartilhar, ou seja, pode ser um aprendizado entre o time, pode ser um resumo da semana que você vai começar a comunicar para o seu gestor, pode ser uma ajuda que você vai dar para alguém de outra área. O que você vai fazer aqui é ter formas de compartilhar constantemente. E para fechar, eu quero que você documente as suas vitórias para quem precisa saber delas. Se você estava esperando o resultado de alguma coisa, vai lá, documenta, numa boa, tá? Sem show, assim, você vai falar, ó, o processo que a gente redesenhou, reduziu o retrabalho em X, ou a gente faturou X. Muitos profissionais não fazem isso porque acham que é vaidade, mas é só você prestando contas do valor do seu trabalho, no fim das contas, tá? Tudo bem. Então, recapitulando as nossas 4 mudanças. Você vai servir ao invés de impressionar, você vai cuidar do como, tanto quanto do que você fala, você vai treinar sua fala como você treina qualquer outra habilidade, e você vai construir visibilidade ao invés de ficar esperando por ela. E repara numa coisa, nada disso exige que você vire extrovertido, que você perca a sua essência, que você vire outra pessoa. Nada disso exige que você fale alto, que você conte piada no cafezinho, que você domine a sala. Tudo isso só exige uma coisa só, que você seja intencional. Você continua sendo você, mas se comunicando melhor.
É o que eu chamo de expandir quem você é capaz de ser. E se ainda tiver uma voz aí dentro dizendo: "Ah, mas eu não nasci pra isso", lembra do certificado pendurado na parede do homem que vomitava antes de falar. Ele com certeza não achava que ele nasceu pra isso. E foi por isso que ele foi lá, treinou, fez, repetiu e conseguiu. A minha máxima é de que o conhecimento por si só não liberta, o que liberta é a ação que você faz a partir do conhecimento que você adquiriu. Portanto, eu te convido a recapitular os aprendizados aqui desse episódio e colocar em prática na sua próxima oportunidade. E se você tiver com medo, eu te recomendo assistir a um outro vídeo aqui no canal sobre confiança, é o vídeo anterior a esse. Muitas vezes você espera se sentir seguro para depois fazer, mas a conta é outra. Você primeiro faz, com medo mesmo, e depois você começa a construir segurança. E aí naquele vídeo eu falei sobre isso com mais profundidade sobre esse tema. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários que eu adoro ler tudo que vocês colocam ali. E se você ainda não fez, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana tem conteúdo para aqui para você ser melhor no mundo. Eu te vejo no próximo episódio.